aí, seja muito bem-vindo ao H+. E a gente vai te falar sobre cortinas, a tão sonhada cortina do teu ambiente. A gente vai te dar dicas, vai te orientar aí para escolher a melhor cortina para dar o melhor efeito no teu ambiente. Vem com a gente! A gente sabe o quanto é importante uma cortina no ambiente, uma persiana, o efeito que ela dá e quais são os benefícios também que ela pode trazer, e é isso que a gente vai te trazer hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, para escolher uma cortina, para escolher uma persiana, você precisa saber qual é a intenção que você quer com ela. Isso a gente sempre fala aqui no canal, que não é só ir lá colocar um porcelanato, colocar uma cortina, colocar um revestimento, escolher um tecido, mas sim você precisa saber qual é a intenção que você quer com esse material. No caso de cortinas, você pode querer clarear o ambiente, escurecer o ambiente, trazer mais luminosidade para ele ou menos luminosidade, querer que essa cortina, esse elemento seja um destaque no teu ambiente ou se camufle nele, e também a questão de talvez demarcar o ambiente, dividir ambientes, isso tudo a cortina pode te ajudar. Além disso, ela pode te trazer privacidade ou não, e também pode te ajudar nas questões térmicas e acústicas, pois é um tecido e ele pode sim te ajudar nesse elemento também. Se você precisar, por exemplo, num escritório, que você precisa fazer várias reuniões, videoconferências, vale a pena investir numa cortina, num tecido que vai te ajudar nessa questão sonora também. Então você já sabe qual é a intenção que você quer com essa cortina, e a gente vai te falar os 5 principais tipos que existem no mercado, que é a cortina normal, a persiana rolô, a persiana romana e a tela solar. Esses são os 5 principais tipos de cortina que existem no mercado, que a hora que você for comprar, são as principais que eles vão te oferecer, e é delas que a gente vai falar aqui hoje, com um pouco mais de questões técnicas e estéticas. Independentemente da intenção que você tem com o seu projeto, as cortinas elas vão influenciar na luminosidade do teu ambiente. Então, por exemplo, você quer que essa cortina seja um elemento mais leve, que ela vá trazer um pouco mais de luz para o teu ambiente, aposte então em cortinas com tecidos mais suaves, como o voal, por exemplo. É um tecido que é muito fácil de encontrar e ele sim traz muita leveza para o ambiente. Já se você quiser um ambiente com uma luminosidade média, aposte em tecidos como linho, algodão. Todos esses eles têm uma trama intermediária. Vai trazer sim um pouco de luminosidade, mas também um pouco de privacidade para o teu ambiente. E se você quiser bloquear 100% da luz no teu ambiente, aposte sim em tecidos mais pesados, como camurça, como veludo e também o blackout. O blackout por muito tempo ele foi um tecido muito recriminado pelos decoradores porque ele tinha um aspecto meio plástico, meio feio mesmo. Mas sim, já existe no mercado blackout que faz o efeito de bloquear 100% a luminosidade com uma aparência um pouco mais de cortina. Ele tem já uma textura de linho, por exemplo, que pode sim ser funcional no teu ambiente. Essa questão de luminosidade a gente falou até agora das cortinas, mas as persianas também ajudam nesse quesito. As persianas elas podem ter as lâminas, as aletas que a gente chama, na horizontal ou na vertical. E dependendo da abertura que elas fazem, elas trazem mais ou menos luminosidade para o teu ambiente. Isso tanto na horizontal quanto na quanto na vertical. Um segundo quesito que deve sim ser analisado é o tipo de fixação da sua cortina ou persiana. Existem 2 principais tipos, que é o varão ou o trilho suíço. O varão é aquele que a gente encontra geralmente para cortinas prontas, não feitas sob medidas, que a gente vai lá no home center da vida e elas estão prontas. Geralmente elas também são fixadas direto na parede, e isso é algo que o trilho suíço não traz. Ele é fixado direto no teto ou no seu forro de gesso e ele dá um melhor acabamento. Os varões eles são de metal, plástico ou até madeira, e eles podem sim ser um elemento decorativo no teu ambiente. Eles não precisam ser só aqueles varões simples, eles podem sim remeter à intenção que você tem no seu projeto. O trilho suíço ele fica completamente escondidinho e ele é direto então no forro, no gesso, ele fica lá camufladinho. Além disso, os 2 tipos de fixação eles podem ser simples, duplos ou triplos, dependendo da quantidade de camada que você quer com a sua cortina. Você quer uma camada mais leve, uma intermediária e uma bem pesada? Você pode ter isso tanto no varão quanto no trilho suíço. A gente acabou de falar que o trilho suíço ele fica escondido no teto. Você pode esconder ele com um cortineiro, que é sim um elemento de gesso. Se você quiser que a gente fale sobre detalhes de gesso, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente faz um outro vídeo falando só sobre isso, que dá assunto aí pra até não querer mais, dá pra falar bastante coisa sobre eles. Ele pode ficar escondido então nesse cortineiro feito de gesso ou também num bandô, que a gente chama, que é um cortineiro sobreposto. Ele pode ser feito de gesso, pode ser feito de madeira e pode ser camuflado ou ser um destaque também no seu ambiente. Mas ele tem a função, esses 2 elementos têm a função de esconder o trilho suíço para que fique um acabamento bem leve, bem sutil. Geralmente esse bandô é utilizado para quando não se tem forro de gesso, que daí ele faz direto na laje esse acabamento, como eu disse, em madeira, gesso
ou algo do tipo. Mas esses cortineiros, esses bandôs, eles precisam de uma dimensão. Geralmente a dimensão do trilho com as camadas de cortina, com a sua angulação, que fica em torno de 12 centímetros. 12 centímetros é uma medida que a gente faz assim no limite. O ideal mesmo seria de 15 a 20 centímetros para as cortinas correrem muito facilmente ali dentro desse elemento. Um outro elemento que você deve prestar atenção é na dimensão dessa cortina. Falando um pouco de altura, o que a gente geralmente faz? A gente pega a altura de piso a forro, a teto, ao último elemento que tiver acima, e a gente soma mais uns 2 centímetros ali, que é para dar um acabamento um pouco melhor no chão, para ela encostar no chão de forma sutil, suave, e não ficar curta ou aquela monte de pano ali embaixo do chão. Essa é geralmente a dimensão que a gente usa nos nossos projetos aqui e que a gente recomenda para você. A dimensão final no chão a gente bota 2 centímetros a mais. E lá em cima, o que a gente geralmente faz? A gente sempre que possível encosta direto no teto. A gente não gosta de deixar ela no meio da parede. A gente acha que quebra o visual e faz com que o ambiente não tenha a amplitude que a gente sempre deseja nos nossos ambientes, porque é algo que os apartamentos, as casas estão vindo tão pequenininhas, um pé direito tão baixo, que é algo que a gente sempre faz, deixa a cortina lá em cima. Porém, não é sempre que você consegue encostar a cortina no chão. Acaba que você pode ter um móvel embaixo da janela, seja um aparador, seja uma cama, e você vai precisar interromper essa altura da cortina. O que a gente geralmente faz é colocar 30 centímetros, 30, 20 centímetros abaixo da janela, abaixo do peitoril da janela ali. É uma dimensão que a gente acredita que fique harmônico. E, se possível, sempre subir na altura, o máximo da altura dela, sempre encostar no teto. Falamos de altura, tanto na parte de baixo, na parte de cima, e agora vamos falar da largura dela. Muitas pessoas nos perguntam o que isso influencia e qual é a dimensão correta. Não existe regra, mas o que a gente geralmente procura é deixar a cortina na sua maior amplitude, ou seja, tentar revestir a parede inteira. Se a gente não reveste a parede inteira, já aconteceu em alguns dos nossos projetos, a gente vai deixar aqui, de criar um pórtico para embutir essa cortina, fazendo com que aquela parede tenha total informação, seja totalmente preenchida e não fique com quebras visuais. E agora a gente precisa saber onde usar essas cortinas. Não é que não existe restrição, a gente só indica por questões de limpeza que áreas de serviço, como cozinha e lavanderia, sejam de tecidos, de materiais fáceis de limpar, como por exemplo uma persiana, que você pode limpar passando um pano, se ela for de plástico, se ela for de alumínio, se ela for até de madeira, é fácil passar um pano para limpar, muito mais fácil do que um tecido, por exemplo. Além disso, você pode automatizar essas cortinas. O que seria isso? É você, por meio de um controle remoto, um interruptor, abrir, fechá-las, deixar com a quantidade de luminosidade que você deseja. Isso tudo é possível fazer. Se você quiser também que a gente fale sobre automatização de cortinas, comenta aqui que a gente já pode falar de automatização da casa inteira. Acho que é um assunto que rende bastante coisa aí. E para finalizar, a gente vai te dar algumas dicas aí, gerais, rápidas, para você sempre prestar atenção, que podem sim fazer diferença no seu ambiente, na intenção que você deseja com essa cortina. A primeira dica seria em relação a cores. Você vai lá na loja, você vai ver que tem uma imensidade de cores, mas uma regrinha básica aí é que cores claras ampliam o ambiente. Cores escuras, sim, vão fechar mais o ambiente, vão deixar ele um pouco mais denso. Se você quer dar a impressão que o seu ambiente é um pouco maior, tanto em altura quanto largura, opte por cores claras, cores leves. Uma questão legal também que a gente faz é de que quando as cortinas forem lisas, você pode fazer uma barra nela. E geralmente a gente faz essa barra na altura do rodapé da casa inteira, para que aquele elemento não tenha uma quebra de altura e sim fique algo harmônico com o rodapé e a altura da barra. Uma dica legal também é misturar os tipos de cortina. Misturar a persiana com cortina. A persiana, ela se parece muito mais funcional e a cortina pode trazer o aconchego que o tecido traz. Então você pode misturar esses dois aí, a gente vai deixar uma referência aqui para vocês, que fica muito legal. Como no meio do vídeo aí eu falei, mas é uma dica importante, se você quer ter a opção de talvez bloquear 100% a luminosidade, mas também no mesmo ambiente ter a opção de às vezes deixar ele um pouco luminoso, de deixar ele com essa entrada de luz, você pode fazer uma cortina dupla, sendo que atrás você coloca um tecido que bloqueie mais a iluminação e na frente um tecido mais leve, e isso você pode utilizar conforme deseja no momento. Você pode deixar só o tecido leve e entra bastante luz, ou só o tecido pesado que bloqueia, ou os dois juntos, que bloqueia a luz, mas quem tá de dentro tem uma sensação visual mais gostosa. E por último, mas não menos importante, nós estamos vendo muito por aí nas feiras que a gente acompanha cortinas como divisores de ambiente, não mais paredes. Sim, as cortinas estão assumindo esse papel e fica muito legal, fica funcional, fica harmônico e dinâmico para quem tá usando no dia a dia. E sobre as cortinas, a gente também tem as pregas de cortinas. A gente vai deixar aqui para vocês em algum lugar, na tela inteira provavelmente, alguns tipos de pregas que a gente vê aí pela internet. Se você der um Google, você vai achar vários tipos. Esse é um esqueminha que a
gente pegou na internet mesmo e a gente usa aqui no escritório para escolher o tipo de prega. Na hora que você for comprar, ou o profissional que tá te auxiliando também pode te auxiliar nisso. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, espero que tenha clareado aí suas ideias e te dado ideias também na hora de escolher a sua cortina, a sua persiana, que sim, faz total diferença no seu ambiente e você deve prestar muita atenção em todos esses quesitos que a gente falou aqui hoje para fazer a escolha certa. E caminhe para aquele seu conhecido que tá escolhendo a cortina para não ter nenhuma dúvida na hora de escolher e para com certeza ter um efeito legal na casa dele e na sua casa também. Deixa seu curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações para que sempre que tiver vídeo novo, o YouTube avise você e você fique por dentro de todas as nossas dicas. Ah, e acompanha a gente lá no Instagram também. Esse vídeo aqui foi uma enquete que a gente fez lá no Instagram, o pessoal votou e surgiu um vídeo novo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!